Olá, meus amigos. Continuando o nosso curso Superando a Depressão, aspectos físicos, emocionais, conscienciais e espirituais, nós vamos tratar hoje de um assunto muito legal. Eu diria que é a base de tudo isso que nós estamos falando e que nós vamos ainda falar nesse curso, que são as ciências emergentes. As ciências emergentes são um grupo de disciplinas de estudo, de aprofundamento da realidade, que está incorporando esse viés mais sutil, que, na verdade, seriam leis que vão além do tempo e do espaço. Então, essas leis e esse conceito, ele tem alcançado várias disciplinas, inclusive a psiquiatria, a disciplina da saúde mental e da compreensão do ser humano, do comportamento humano. Para a gente iniciar esse tema, vale a pena a gente retroceder um pouquinho na história. Lembro vocês que existem algumas perguntas que são clássicas de todos os tempos. Quem gosta de história, quem gosta de estudar filosofia, quem gosta de entender, né, a vida humana, tem algumas perguntas que são fundamentais e que vêm, né, cutucando a nossa vida de uma forma assim, bastante motivadora. Primeiro, de onde viemos? Quem somos? Qual é a origem do universo? Qual é a origem do ser humano? Qual é a origem da nossa consciência? Imagina. O que nos faz pensar, refletir e estar perguntando sobre a própria consciência. O Teilhard de Chardin, que é um teólogo e filósofo, ele diz uma frase muito importante, que o carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio evoluíram tanto a ponto de saber que é feito de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Então, a consciência é isso. É sabermos da realidade. Então, essas perguntas, o que é a consciência, de onde vemos, para onde vamos, qual é o sentido da vida, isso tudo faz parte da nossa existência. Então, dentro dessas perguntas, desse conhecimento, nós podemos organizar, não seria nenhuma divisão, só é mais uma organização do conhecimento humano em 4 áreas principais, que é a arte, a filosofia, a ciência e a religião. E eu acrescento aqui o senso comum, que também contribui muito para o avanço do conhecimento humano. Agora, para a gente dar uma base para essa nossa aula, eu gostaria de retroceder também um pouquinho lá nos tempos dos pré-socráticos. Pré-socráticos foram filósofos gregos que viveram antes de Sócrates, ou seja, nos 600, 500 anos antes de Cristo. Esses filósofos, considerados filósofos naturais, porque buscavam entender o universo. Eles buscavam entender essas perguntas que nós fizemos aqui, de onde viemos, o que é o universo, como foi criado o universo. Esses filósofos pré-socráticos, eles estudavam e se concentraram muito nessa perspectiva. Então, esses filósofos pré-socráticos, eles tinham alguns pensamentos em comum. Por exemplo, a busca de um pensamento e de uma compreensão única e coerente com toda a realidade. Outra coisa, a evolução do universo, a evolução do caos para o cosmos. Um outro filósofo muito interessante, que nessa época também deu uma boa contribuição, o Demócrito, ele concebeu, vejam só, concepção filosófica, a ideia do átomo. Ele colocava a palavra átomo, á quer dizer não, tomo quer dizer corte, que seria a menor partícula que não se corta, não tem partes, ela em si é a menor partícula do universo. Então, foi Demócrito, nessa faixa de 500 anos antes de Cristo, que concebeu o átomo enquanto filosofia, enquanto ideia. O Parmênides, ele trouxe uma outra inquietação, a inquietação do todo.
Lembra que eu falei para vocês do Erwin Laszlo, que é um filósofo atual da ciência, que fala da busca de entender o todo, a teoria do todo. Então, o Parmênides já tinha essa preocupação 500 anos antes de Cristo. O que é que ele entendia? Que existia um uno, uma unidade, um ser integral que abarcava todas as coisas, que era um conhecimento global de todas as coisas no universo. Nesse período também, considerado também um pré-socrático, veio o Pitágoras, que depois foi criada uma escola pitagórica. Aí vem uma coisa mais interessante ainda. O Pitágoras, ele considerava os números como o centro da compreensão do conhecimento do universo. Então, já nessa época, o Pitágoras falava que os números, entendendo os números, nós entenderíamos todo o resto do conhecimento. E ver o que está acontecendo. Muitas leis da física, muitas leis que estão entendendo o universo, vêm a partir da matemática, das equações matemáticas. Então, o Pitágoras concebeu 2 grandes conceitos, sobre os números e sobre a música. Estou chamando a atenção à música porque depois nós vamos falar de um conhecimento atual que fala da vibração sonora enquanto uma energia universal. A partir desse período filosófico, né, muito produtivo na Grécia, 500 anos, depois 400 anos, quando veio Platão, veio Sócrates, e depois Platão, e depois o Aristóteles, nós pulamos um pouquinho para a Idade Média. Na Idade Média, houve um retrocesso, porque no Ocidente, a Igreja Católica ela passou a controlar o conhecimento no sentido de entender que tudo se baseava na fé. Então, você teria que seguir a fé cristã de Roma para poder se considerar uma pessoa dentro do conhecimento, um conhecimento permitido. Mas, a partir dos anos 1500, 1400, século XV, século XVI, veio um grande movimento. Esse movimento é muito lindo, chamado de Renascimento. O Renascimento reacendeu as ideias, trouxe a filosofia antiga grega de novo para a pauta das conversas, da arte, do conhecimento científico e da comunidade europeia, começando na Itália, França, nos outros países que se envolveram. Então, o Renascimento, ele reacendeu esses pensadores. Aí nós incluímos aqui o Galileu, né, com seus estudos, entendeu que a Terra era redonda. O Giordano Bruno, que trazia esse conhecimento anterior a Aristóteles, falando dessas concepções mais universais. E o Copérnico, que estudou os movimentos do planeta, do Sol, dos planetas, inclusive da Terra. E veio assim, no século XVII, o Newton, já após Renascimento, no século XVII, e o Newton estudou as leis da física mecânica. Tudo que nós temos construído hoje aqui no universo, aqui na Terra, onde nós alcançamos, é baseada nas leis de Newton, sobre o peso, sobre a aceleração, sobre a gravidade, a relação dos corpos com a gravidade. Então, o Newton trouxe a física newtoniana, a física mecânica. Quando chegamos no século XX, aí surgiram assim, uma série de aberturas para esse conhecimento da ciência. Aí onde vem assim, a grande explosão de conhecimento, começando por Einstein, que através da sua matemática, lembra lá do Pitágoras, dizendo que os números, a matemática era o centro do conhecimento. Então, a partir de Einstein, concebendo que matéria e energia não são coisas separadas, são coisas juntas,
É o mesmo fenômeno com faces diferentes. A diferença só é na aceleração da velocidade. Depois vieram os físicos estudando o átomo, estudando as partículas subatômicas, gerando o conhecimento da física atômica, da física quântica. Então, o pensamento quântico, muito conhecido hoje, muito falado, ele surgiu a partir da década de 20, 30 do século 20. Então, esses conhecimentos, eles avançaram. Nós conseguimos, assim, entender até mais. Por exemplo, um pesquisador, ele concebeu o universo com 11 dimensões. Então, o universo não teria só essa dimensão material conhecida. Ele, segundo os cálculos da matemática feito por esse pesquisador, nós teríamos 11 dimensões. E muitos outros que conceberam o universo de uma forma mais interativa, mais sutil, e que, logicamente, a nossa vida humana está conectada com essa sutileza e com essas energias mais sutis do universo. Voltando ao nosso assunto inicial, ciências emergentes. O porquê é importante estudar ciências emergentes num curso de depressão? Isso é uma pergunta, né? Mas eu vou explicar. Como nós estamos falando sobre terapia transessencial, a terapia transessencial tem 6 níveis dimensionais da essência. Então, para eu entender por que é importante, por exemplo, uma meditação num tratamento de uma ansiedade, de uma depressão, eu tenho que entender como é que essa meditação funciona. Para eu entender como uma psicoterapia age no cérebro, é muito importante que eu entenda que existem dimensões mais sutis que interferem nas dimensões físicas do nosso cérebro. Então, essa correlação mente, corpo e espírito, ela precisa ser compreendida para a gente dar o salto e ir além de uma concepção fechada sobre depressão. Então, por isso eu trago para vocês sobre as ciências emergentes. Então, o que são ciências emergentes? Ciências emergentes são áreas do conhecimento baseadas no paradigma quântico que integra matéria e energia, tempo e espaço, e supõe a existência de um elemento mais sutil que conecta todas as coisas. Então, as ciências quânticas, elas estão inseridas na nova física, na nova biologia, na nova cosmologia, ou seja, estamos vivendo um verdadeiro salto de consciência e de paradigmas, entendendo que a nossa consciência vai além da nossa caixa craniana. Ela está integrada com o universo, que alguns pesquisadores chamam de consciência universal, que, na verdade, o universo é uma grande consciência, segundo esses pesquisadores. Então, alguns exemplos de ciências emergentes. A teoria da relatividade, a teoria atômica, a física quântica, a nova cosmologia, o campo acástico, que foi concebido pelo pesquisador e físico e filósofo o Evans Laszlo. Inclusive, gente, esse conceito akasha, ele vem lá da sabedoria dos indianos de 3.000 a.C. Então, a sabedoria Veda já concebia o universo como uma caixa, havendo que o universo não é um vazio, não é um vácuo, como a ciência já pensou em algum momento. O universo tem substâncias, já foi chamado de éter, e que os antigos Vedas chamavam de akasha. Então, esses cientistas novos estão trazendo de novo esses conceitos, incorporando nas novas tecnologias, nas novas pesquisas. Temos ainda o exemplo da transmissão não local da biologia, nova biologia, da metaenergia, que é a transmissão do pensamento além do tempo e no espaço. Temos os campos morfogenéticos, que nós vamos aprofundar, de Sheldrake, o cérebro como campo quântico de consciência
E, finalmente, na neurociência ainda temos o estudo das células ou neurônio espelho. Então, esse neurônio espelho nós vamos falar porque eles são células no nosso cérebro que reverberam, que ressoam com a presença da outra, de um sofrimento de outra pessoa, nos faz sentir esse sofrimento também. Então, voltando à nossa história, no nosso conhecimento, o Newton ele trouxe essas leis da mecânica. Depois veio Einstein e os pesquisadores da ciência quântica e trouxeram esses conhecimentos. Um dos autores muito importantes hoje, que é um físico quântico e também um palestrante, um pesquisador e um escritor de vários livros, é o Amir Goswami. Então, inclusive, eu indico também os seus livros por serem bases importantes para esse conhecimento da autocura, da autossuperação. Então, esse sistema quântico tem algumas características que são fenômenos, como a não localidade, a teoria de emaranhado quântico, que no sentido de que as partículas são afastadas, às vezes até artificialmente nas pesquisas, e essas partículas, mesmo afastadas, elas continuam vibrando sincronicamente uma com as outras. Quer dizer o seguinte, que nós, seres humanos, ou os seres vivos em geral, mesmo eles afastados geograficamente, eles podem estar vibrando, ressoando, tendo uma ressonância de vibração que possa estar se comunicando de alguma forma. Um outro conceito importante da física quântica é a dualidade onda-partícula, ou seja, um elétron ou uma partícula ou qualquer objeto na velocidade da luz ou mais, ele tem ao mesmo tempo um comportamento de partícula e de onda. Quando nós emitimos um pensamento, aparentemente é uma onda, mas é uma partícula também que pode interagir num outro ser, num outro cérebro, numa outra estrutura biológica ou não. Então, esse comportamento dual de partícula e onda da matéria, isso faz com que matéria não seja só matéria, matéria ao mesmo tempo matéria e energia. Então, é importante dizer que os fenômenos atômicos não podem ser explicáveis pela mecânica. Então, por isso que ele foi necessário que pesquisadores tomassem uma outra linha. Eu vou continuar esse assunto, é um assunto, assim, para mim, de muita importância, mas antes de terminar essa aula, eu gostaria de dizer para vocês, é importante pesquisar esses assuntos, porque cada vez a ciência está trazendo novidades e a gente está absorvendo as novidades em cada área que a gente atuar, quer seja na pedagogia, quer seja na psicologia, na área médica, na área social. Então, nós não podemos deixar de lado esse conhecimento. Então, eu trago para vocês aqui essa frase final de que abrir o paradigma, transformar-se de dentro para fora, autotransformar-se, é o caminho mais adequado e mais fluido para uma superação de uma depressão ou de qualquer sofrimento, quer seja por doença ou por sofrimentos emocionais. Muito obrigada, nos veremos na próxima aula.